Eles não estão, não, gente? Peraí. Bom dia, ainda a todos, prazer quem está nos assistindo. Vamos para mais uma reunião agora aqui, referente a prestações de contas do pessoal. Sobre a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do município de Baldim, declaro aberto nossos trabalhos. Pastor, por gentileza, Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. A palavra do Senhor no livro de Salmos nos diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Amém? Vamos colocar essa reunião nas mãos do Senhor, que Deus nos dê sabedoria, que seja uma reunião tranquila, na direção do Espírito Santo. Vamos orar para o Pai Nosso, que é a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Chamado aí o secretário. Bom dia a todos. Plenário da Câmara, 26 de outubro. Darcy Barreto Santos. Presente. Brincador Lopes da Silva. Presente. Lúcia Helena da Cruz. Presente. Márcio José Gonçalves. Presente. Marconi Antônio Ferreira. Presente. Matheus Henrique Salvador. Moacir Eudito de Sena. Presente. Pedro Henrique Pereira Correia. Presente. Reni Rodrigues. Presente. Bom, a finalidade dessa reunião extraordinária é a gente estar mostrando o trabalho dessa empresa externa que fez os levantamentos de informações conforme os pedidos que a gente vinha fazendo as prestações de contas. Eu acho justo a gente estar mostrando para os munícipes a importância que é. Por que eu optei em fazer uma auditoria externa? Porque aí não tem que falar, fulano está tomando partido disso, fulano está tomando partido daquilo, né? Então, assim, é totalmente neutro o trabalho que eles fizeram, eles não têm interesse no município, por N fatores, e também, assim, não vai compactuar aquilo que divergir, e depois da apresentação dos dados, aí vai caber, se tiver que tomar uma decisão, aí cabe aos vereadores de estar se manifestando sobre isso. E, na verdade, a função do vereador é fiscalizar, né? Às vezes pode ser até chato. Porque o que acontece? O legislativo se torna taxativo, porque a gente pede muitas coisas e a gente tem que. Nós somos eleitos para isso, então, assim, acho que não tem nenhum vereador. Eles nos elegeram, nos colocaram aqui, e nós temos que honrar o compromisso de cada um de nós. Entendeu? Então, eu vou passar a palavra para o Lucas, né, para a abertura, e cumprimentar também e agradecer a presença aqui do nosso ilustre amigo aí, né? Falar para você, pensa no tamanho. Você é tudo, você escreve tudo. Doutor Cláudio, uma criação que a gente está. Então é isso aí, quem vai começar? Doutor Cláudio, por gentileza, muito obrigado aí. Bom dia, senhor presidente, na qual eu cumprimento os demais vereadores, membros da casa, o presente e aqueles que nos assistem pela internet. Meu nome é Cláudio Figueiredo, eu sou advogado, especialista em direito público, sou natural de Sete Lagoas, estava até conversando com o vereador de fora, explicando que a história que eu tenho com o Baldim tem mais de 60 anos, porque minha avó é natural de Conceição, no Mato Dentro,
Ela veio ser professora pelo Estado aqui em Balquim, né, Dona Marisa Portinho, e aqui que ela conheceu meu avô, Nelson Ribeiro, das Sete Lagoas, onde eles acabaram casando, morando nas Sete Lagoas, de onde nasceu minha mãe, e aí eu tive a alegria de vir esse mundo. Mas é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, e um pouco do meu currículo, né? Eu comecei na Câmara Municipal de Sete Lagoas, como coordenador legislativo, gabinete do Dr. Celso. Logo em seguida, eu fui ser secretário adjunto de Planejamento de Sete Lagoas, secretário de Meio Ambiente. Logo em seguida, fui para Esmeralda, ser controlador-geral do município. Depois fui promovido a procurador-geral, secretário de Planejamento, acumulando nas pastas. Eu tive o prazer de ir para Sete Lagoas, fiquei um tempo lá com o ex-prefeito Marcinal, como secretário de Saúde. Fui para Diamantina, secretário de Planejamento, acumulando com a pasta de Meio Ambiente. E terminei de ocupar cargos públicos no governo do Estado de Minas Gerais como assessor de desenvolvimento econômico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, né? Esse nome bem feito que fala SEDES, né? Mas aí, graças à minha esposa, ela falou assim, ó, é bom você começar a ganhar dinheiro, porque senão você não está de você. Então, ela estimulou muito eu ir para a parte da assessoria. Então, nós montamos o nosso escritório em 2019. Hoje, atualmente, eu estou morando na cidade de Garapé. Já são 5 anos e eu presto assessoria do Ceará até São Paulo em mais de 40 prefeituras. Em Minas Gerais, eu presto serviços para Ipatinga, Ouro Branco, Confins e outros municípios mais, né? O objetivo aqui hoje desse relatório técnico, e aí parabenizar a Câmara Municipal pela iniciativa, é para poder dar condições aos vereadores terem real entendimento sobre os termos firmados entre a Prefeitura e o IDS. Nós vamos explicar um pouco os aspectos, não vamos entrar com relação à questão de mérito, mas apontar aquilo que em nosso entendimento está certo e está errado, e o porquê, né? E aí, nosso grupo, né, o nosso escritório, ele reúne principalmente eu na coordenação e vários outros ex-procuradores, contadores, técnicos, assessores, todos oriundos do poder público. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Eu brinco muito que, por mais que alguém possa ter um conhecimento e ter um pouco de contabilidade pública, estou fazendo contabilidade também, mas nós... Né? Primeira coisa para pontuar, que o Feitor encaminhou somente há 2 dias atrás alguns dados, né? Apareceu um plano de trabalho aí do nada. Então, nós continuamos debruçando. Então, essa primeira versão do relatório, ela vai ter desdobramentos na questão da execução, mas nós já encontramos alguns apontamentos que nós vamos estar apresentando para os senhores e senhora. Primeira questão que nós precisamos ter em mente é com relação a algumas legislações que precisam ser observadas por todo prefeito e por todo gestor, inclusive o presidente da Câmara. A primeira delas é a Lei Federal 4.320, que ela regulamenta toda a questão da contabilidade pública. As obrigações, os prazos, as formas de fazer despesa pública. Aliada a ela, nós temos também a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, além das instruções do Tribunal de Contas, né, somadas também à Secretaria de Tesouro Nacional, e aí o mais importante para a gente no dia de hoje, que é a Lei Federal 13.019, né, que a gente chama ele carinhosamente de MIROSC. O que é MIROSC? É o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Quem é vereador mais antigo aí, talvez se recorde da época que nós aprovávamos as subvenções sociais para as entidades declaradas de utilidade pública. A gente colocava nominalmente na lei o nome da entidade. E quando, em 2014, houve um movimento nacional para dar impessoalidade nas questões dos recursos públicos que são passadas para entidades sem fins lucrativos. E por conta disso foi celebrado um procedimento para eu formalizar uma relação entre o poder público e entidade do terceiro setor. Então, a nova lei, ela não revogou o artigo 37 da Constituição Federal, que fala da impessoalidade,
que se manifesta através dos procedimentos licitatórios ou de seleção das pessoas que serão contratadas. Qual que é o critério para prestar serviço para a prefeitura? É ser amigo do prefeito? É ser amigo do presidente? Não. Eu tenho toda uma legislação que eu preciso observar para dar condições que todas as pessoas possam prestar o serviço e, mais importante, que o serviço prestado consiga ter instrumentos de avaliar se foi bem ou mal prestado o serviço. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente, Cláudio, qual que é a diferença da Lei de Licitações 14.133, que substituiu 8.666, qual que é a diferença da Lei de Licitações para essa lei da 13.019 das entidades do terceiro setor? Se nós pegarmos dentro de Minas Gerais, a quantidade de empresas, nós teremos milhares de empresas que, em tese, poderiam participar de prestações de serviço. Já a Lei 13.019, em tese, ela não precisa e não pode ser usada para contratar serviços. A Lei 13.019 para eu selecionar entre as entidades sem fins lucrativos, em tese, aquelas que poderiam colaborar com o poder público na prestação de algum serviço que é mais caro do que ele buscar uma entidade que já executa. Então, recordando, na lei de licitações, eu preciso de um meio de serviço, qualquer pessoa chega, aquele que me ofertar um valor menor, presta o serviço. Já na lei de seleção, eu viro e falo, olha, eu tenho este problema e eu tenho este recurso. Quem no mercado aí, né, quantas entidades que já fazem esse serviço poderiam me ajudar a fazer? Na lei de licitações, o ponto principal é que a prefeitura já fala de modo muito claro. Olha, eu quero uma mesa, essa mesa tem tal medida, eu quero de tal qualidade, de qual cor, que seja entregue em quanto tempo. Quem me dá o menor preço vai prestar o serviço. Diferente, a Lei 13.019, ela fala, olha, eu, poder público, eu preciso de um espaço para que os vereadores possam fazer o seu trabalho. Eu não sei qual a solução, mas eu tenho aqui 20 mil reais. Aquelas entidades que às vezes já cuidam do legislativo, já tem entidade, já tem uma expertise, poderiam fazer uma proposta e em cima desse valor eu vou avaliar a que for mais interessante, faço uma contratação, passo o recurso e aí a entidade vai propor e avaliar qual o tamanho, qual o material, qual a forma. Na licitação, o poder público fala como? Na seleção, a entidade fala. Na licitação, eu só entrego o dinheiro depois de prestado o serviço. Na seleção, o dinheiro é disponibilizado antes e depois é prestado contas. Essas são... Aí começa o primeiro problema. Por que selecionar uma entidade para poder fazer obras? Qual o interesse público de se fazer obras? Né? Depois o Lucas vai entrar um pouco mais em profundação do tema. Né? Obras é um serviço comum. A prefeitura tem condição de falar o que ela quer. Ela tem técnicos, ela pode falar, eu quero uma pintura, eu quero uma reforma, eu quero uma ladeira. O ideal de se fazer um chamamento público é no caso, por exemplo, de ampliar uma oferta de creches, né, de vagas no ensino infantil. Eu falo o seguinte, olha, eu tenho tanto de recurso disponível, eu quero que você, entidade, me ofereça vagas. Como você vai fazer isso? Aí a entidade pode falar, não, vou fazer um prédio, ou eu vou pegar a vaga de uma entidade, vou alugar uma sala, vou fazer... Qual é o grande problema? Da maneira que foi feita, a entidade pode não seguir alguma regra de construção. Quando se trata de recursos federais para construção, edificação de escolas, salas, eu sou obrigado a cumprir normas técnicas. Né? E se essa entidade usar recursos materiais ruins, qual que é a garantia que vai ser dado?
E o pior, a Lei 13.019 tem sido utilizada de um modo muito errado para se fugir da licitação. Na licitação, eu publico no Diário Oficial, todas as empresas que trabalham com isso podem vir aqui direto e dar a sua proposta. Já no chamamento, não. Eu chamo uma entidade, geralmente elas atendem o dia a dia dela, vem somente uma, né, interessada, e ela contrata quem quiser, do jeito que quiser, paga quanto quer, como quiser. Qual que é o grande problema? Quando a gente fala em repasses do terceiro setor, a primeira coisa que tem que ocorrer, e isso não ficou muito claro no edital, no processo, é o planejamento, né? Por que eu preciso de uma entidade do terceiro setor para a saúde e para a educação? Qual que é a falha? Qual que é a demanda? Será que eu não conseguiria fazer com a própria estrutura, com a própria equipe? Né? Isso não está muito claro para a gente. Né? Tem uma justificativa genérica, né? E não está pontuado. Né? Então, o correto é eu falar, olha, eu preciso de uma entidade que me ofereça um atendimento a X mil pessoas, que essas X mil pessoas têm esse tipo de especialista, que tem esse tipo de serviço. Aí sim, eu estou atendendo o interesse público. Né? Então, não ficou muito claro essa questão do planejamento. Né? Aí eu abro um chamamento, né? É como se fosse o edital de licitação, falando, olha, está aqui, eu tenho um planejamento. Os interessados, por favor, façam uma proposta. Doutor, Isso. quando você fala do planejamento ali, qual é a justificativa que ele deu? O senhor comentou, mas não falou. Atender as necessidades do município com relação à saúde e educação. Foi algo genérico, não foi pontual. Não existe uma meta a ser atingida. Por isso que muito do que está sendo feito, ele deveria ou poderia ser feito pela lei de licitações. Não está claro. Qual é o público atendido? Quantas pessoas eu vou atender? Qual o objetivo? Quando eu não tenho clareza no planejamento e no objetivo, até eu que possa ser um possível interessado, eu fico amarrado. Eu não sei o que a prefeitura quer, como é que eu vou ofertar um serviço? Então, esse é o primeiro problema. A seleção de entidades, elas têm um critério e eu vou gritar. Né? Eu faço um termo de fomento, é como se fosse um contrato. Ou seja, olha, está aqui, o meu limite de pagamento para você é tanto, você vai atuar nessa área, no caso da saúde e educação. Né? Os Lucas detalhar um pouquinho ali das despesas. Né? E aí, o que acontece? Esse termo de fomento, ele tem que vir acompanhado de um plano de trabalho, que para a gente só apareceu há 2 dias atrás. E mesmo assim, é um plano de trabalho que veio com alguns erros e algumas inconsistências. Esse plano de trabalho, na realidade, ele deveria ter sido incluso nas petições que nós fizemos. Então, assim, eles perderam o prazo desse plano de entrega de plano de trabalho. Então, quer dizer, se analisando a grosso modo, não existiu um plano de trabalho no início das prestações de serviço. Então, já é uma falha. Então, é um ponto a pontuar. Por que você vai começando um trabalho sem você se programar? É uma coisa que essa casa sempre vem falando, falta de planejamento. E aí o plano de trabalho, que ele é o grande norte para que vocês, vereadores, possam fiscalizar. Enquanto o edital de licitação me fala muito modo objetivo, quantos itens, local de entrega, condições de prestação, qualidade, garantia, isso deveria estar no plano de trabalho para que vocês possam ver, tudo bem, a entidade está recebendo 2 milhões. No plano de trabalho, que tese constaria, olha, 2 milhões, esses 2 milhões tanto é para mão de obra, tanto é para reforma de espaço, tanto é para poder comprar máquina, tanto é para poder comprar insumo. Né? Esse plano de trabalho apareceu há 2 dias atrás. Né? Existem pontos no plano de trabalho que a execução está diferente. Nós fizemos algumas contas ali, está com conta negativa, tem controvérsia, né? Então nós precisamos fazer esclarecimentos. Né? E mais, no meu entendimento, né, eu atuei em defesa de mais de 40, 50 ações civis públicas, defendendo gestores e outras pessoas,
eu acho que o Executivo está fazendo um convite para a Polícia Federal fazer uma visita Baldin, porque está se pagando com recursos federais, está se pagando errado. De duas uma, ou se devolve o dinheiro, ou se não prestar a conta correta, a CGU vai acionar a Polícia Federal para fazer a visita, pegar os documentos e fazer a avaliação dela. Então, recurso federal é um problema. Se presta contas dele, e quando não se presta contas, se devolve, né? Então, não precisa você entrar nos detalhes. Então, é sério. Eu, se eu fosse gestor, eu não começaria a arriscar trabalhar com essa lei, que é uma lei que dá grandes possibilidades, mas que traz problemas, com um processo dessa magnitude, desse valor, né? Mas foi opção do gestor e a gente entra nesse mérito, né? Mas há problemas no plano de trabalho. O último ponto que a lei federal fala é o seguinte: todo mês, né, vem uma prestação de contas para que eu possa liberar a parcela subsequente para o próximo mês. Se eu não prestar contas, eu não recebo o plano de trabalho. Qual o problema? As prestações de contas não estão batendo. Então está tendo divergência de notas, valores, obrigado. Notas, valores e está no contrato. Doutor Cláudio, um minuto, por favor, interrompendo o senhor, prazer tê-lo aqui conosco, né? E para a Câmara é um grande importante contar com um profissional como o senhor. Eu sou assessor aqui da Câmara e quando os primeiros projetos de leis chegaram aqui, não para autorizar a contratação do Instituto, mas para suplementar os orçamentos, em todos os meus pareceres eu informei isso que o senhor está falando. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu não fui ouvir. Inclusive, os pareceres serviam de alerta para o Executivo, que esse tipo de contratação é específica, tem um caráter social, e isso é uma bula no processo licitatório. Eu não fui ouvir, não tive a credibilidade, né? E agora, com o senhor falando sobre um currículo né, importante, a gente ratifica tudo que está nos pareceres jurídicos de todos os projetos que foram passando aqui. Inclusive, um dos pareceres, foi me chamado a atenção pessoalmente que eu deveria retirar do parecer essa questão que a contratação pelo chamamento seria uma espécie de licitação, que na verdade não é. Tá? Então, assim, porque fica parecendo que a gente não está sabendo disso, mas a gente não está sabendo com o detalhamento que nós sugerimos, inclusive, a contratação de um auditor independente especializado para detalhar essa questão, né, presidente? Quando essa documentação chegou, foi através de uma ação judicial, eu sugeri contratar-se um auditor independente porque fomos ouvir. Então, seja bem-vindo, nós estamos muito atentos, né, e aguardamos os resultados do relatório. Obrigado, doutor. Eu brinco muito que houve um boom muito grande em Minas Gerais dessas entidades do terceiro setor, né? E aí eu cito um exemplo de uma entidade que está em Divinópolis, que estava em Betim, inclusive, também tem um nome social, mas de social tem nada, que a Polícia Federal visitou a casa de vereadores lá da cidade e visitou também a casa dos diretores. Porque qual foi o motivo? Como a entidade contrata quem ela quiser, a entidade contratou parentes de vereador, comprou empresas de vereador. E isso lá, a Polícia Federal fez a visita porque foi pago por recurso federal. Isso é de uma seriedade tão grande que às vezes as pessoas dimensionam, não, entidade, responsabilidade dela, não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E não é algo simples. Eu falo que esse tipo de situação são os primeiros processos que o Ministério Público, o Tribunal de Contas pede quando vem fazer auditoria, quero o processo do terceiro setor, quero a prestação de contas. Então, foram firmados 2 termos de fomento, né? E o que é o termo de fomento? O termo de fomento é quando o poder público quer desenvolver alguma entidade, algum
algum setor, né, um trabalho social que é feito. Olha para vocês verem como é que é um pouco incoerente, né? Eu estou fazendo obra, como que eu vou fomentar uma obra? Não é objeto, né? Então, aí dentro do termo de fomento, por exemplo, eu tenho uma entidade aqui, por exemplo, a PAI. A PAI já desenvolve o atendimento das pessoas com necessidades especiais. Às vezes eu quero desenvolver um serviço que não existe no município de atendimento especializado. Então eu celebro um termo de fomento com a APAI, né? Enquanto na lei de licitações são objetos conflitantes, ou seja, a prefeitura quer o serviço, o empresário quer o dinheiro, em tese, quando eu faço um serviço desse de terceiro setor, ambos estão no mesmo objetivo. O que vai, ou seja, tanto a prefeitura quanto a entidade, em tese, querem prestar um serviço à comunidade. E eles apenas celebram de modo que um fortalece o outro. Seja a prefeitura bancando o serviço na integralidade, ou seja, disponibilizando funcionários, ou seja, usando a entidade, mas ambos têm o mesmo objetivo. Não há uma troca, mas sim um trabalho conjunto. Então, toda a característica que está sendo feito não é um trabalho. Essa entidade não é aqui, ela não existia aqui no município, ela é de fora. Como que é o fomento de uma atividade? Não é uma coisa que, na essência, já está complicado, né? Por isso que eu estou falando, não basta, a lei é muito clara, eu tenho o princípio da legalidade? Tem, mas mesmo que eu atenda a formalidade da lei, eu preciso ser impessoal, moral e eficiente naquilo que eu estou fazendo. Então, são dois termos que foram firmados, inclusive, esses valores divergem, variam, né? No edital está em um, depois um termo de fomento está outro, vai e volta, e detalhe, é outro problema, né? Eu vou acrescentando, colocando serviços novos e fazendo aditivos, às vezes vai chegar no volume final que talvez outra entidade tivesse interesse. Se eu soubesse que era tanto serviço, eu poderia ter participado, né? Por isso que a lei de licitações limita o tanto que eu posso oferecer o contrato. Fomento número 1, assinado entre junho do ano passado, de R$2 milhões para a infraestrutura escolar, né? E o segundo termo de fomento, que foi relacionado a ações, projetos e fortalecimentos da saúde. O que aconteceu, né? Ambos os processos, né, já tinha o decreto regulamentando a matéria, né? E depois do edital, o Instituto de Desenvolvimento Social do Brasil, IDS, né, credenciou para celebrar os termos de fomento. O que acontece? Nós temos que ter um pouco de cuidado, né? Que é um dos problemas. Tem os relatórios, né? E nós pegamos lá no site, depois o Lucas vai entrar um pouquinho nessa questão de detalhamento. E os planos de trabalho foram entregues somente no dia 23, às 16h42 e 16 horas. Né? Ou seja, nós não temos preguiça, não, nós vamos continuar debruçando sobre o que foi entregue. Né? Esse é o primeiro relatório, já tem muita coisa com problema, mas nós vamos aprofundar ainda mais o que está sendo feito. Né? Uma das sugestões que pode ser feita é o seguinte: nós vamos proibir a entidade de terceiro setor aqui de prestar serviço no município? Não. Mas podemos colocar na lei algumas exigências. Primeiro, toda contratação tem que ser precedida de um procedimento público de escolha. A entidade precisa fazer um chamamento, publicar um edital, dar transparência. As contratações de funcionários têm que ser por seleção chamada, qualquer pessoa da cidade pode participar. Por que não alterar a lei para colocar isso? Tem uma cidade específica, tinha esposa de presidente de Câmara, tinha uma série de situações. Graças a Deus aqui nós não temos esses problemas, mas lá o Ministério Público está acompanhando, está cruzando dados para dar dor de cabeça. Né? O IDS é uma entidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Né? Por que essa entidade veio parar aqui? É que a fica todo santo dia olhando o portal da transparência.
tantas entidades aqui, Sete Lagoas, aqui em Belo Horizonte. Qual que é o grande problema? Diferente da licitação, né, essas entidades elas trabalham no nicho dela. Geralmente, se ela não for chamada a participar do processo, ela não vai dormir, acordar e descobrir que tinha um edital publicado na cidade de Pauldinho, Minas Gerais. Né? Porque numa cidade tão grande, por que a entidade da Bahia interessou? Então, é uma das questões que a gente se preocupa. Né? O que acontece? Na cláusula dos objetos que foi celebrado, fala que faz parte do termo de fomento o plano de trabalho a ser executado. Né? Só que é o seguinte, no site da prefeitura, né, os arquivos que foram disponibilizados para a gente, nós não vimos os respectivos planos de trabalho. Salvo o melhor juízo, de duas uma. Ou não existia e foi feito depois, ou foi feito e não se gostaria que se desse publicidade que foi feito. Não existe razão de não ter se colocado junto. Já estava o contrato que não foi disponibilizado. Então isso é muito sério. Como que eu vou fiscalizar se ela fala que ele tem que ter a descrição que será o objeto da parceria, quais as metas que vão ser atingidas? Eu vou fazer um serviço de saúde? Quantas pessoas eu vou atingir? Eu vou ter que reduzir algum indicador? O que eu preciso fazer? Eu já prestei serviço à Prefeitura de Suzano, em São Paulo, logo depois que teve aquela tragédia na escola. Eu sou advogado de uma entidade, nós participamos do processo, fomos credenciados, nós colocamos lá nas metas a quantidade de diminuição durante um ano dos casos de violência na escola, e batemos a meta. Nós colocamos quantas crianças seriam atingidas, quantas visitas seriam feitas, quais escolas seriam. Isso não está claro para a gente. Né? A forma de execução, eu vou contratar mão de obra? Quanto de mão de obra eu vou contratar? O que chegou para a gente está divergente da prestação de contas. Não está batendo. Né? Então, é o primeiro e mais grave dos problemas. O plano de trabalho, que tem divergência do que foi previamente pensado, do que foi entregue e do que está sendo executado. Aqui fala um pouquinho do decreto, né? Faz parte de legislação. O plano de trabalho não é opcional, é obrigatório. Né? Quando nós montamos essa primeira apresentação, não tinha plano de trabalho. Né? Então, apareceu, né? Graças a Deus, mas não está batendo. Os Lucas vai ficar um pouco nesse mérito. Né? Então, como que é o processo correto que deveria ter ocorrido? Né? E é importante a gente perceber, primeiro, a transferência de recursos do meu município para a entidade, eu vou pintar uma unidade de saúde. Tranquilo. Detalhe, só um dos problemas que nós verificamos. Nós achamos pintura de 2 prédios, ambos de 825 metros quadrados de pintura, mas de valores diferentes. Por quê? Tem tanta diferença. A tinta mudou de um prédio para o outro. E detalhe, prédios que têm tamanho diferente e exatamente 825 metros. Como que está ocorrendo aqui na verdade? Né? O município passa o dinheiro para a entidade, ela vai executando fora do plano de trabalho, do jeito que ela entende melhor, e aí depois se fiscaliza. Né? Mas e aí? Não está funcionando, não tem uma meta. Né? Executa-se o que quer e não se fiscaliza, porque não tem tempo atuado. Né? Então, essa questão das divergências do plano de trabalho, que a gente está aprofundando cada um dos gastos e está nos preocupando demais. Né? E detalhe, olha o tamanho do problema. Eu vou lá para o recurso federal. Aí daqui 1 ano, 2 anos, estou prestando conta, não consigo prestar conta. Se o governo federal fala, devolve o recurso. Aí o município vai ter que pegar aí 24 meses, corrigir mais juros para fazer devolução. Aí gastou 100 mil, tem que devolver 200.
Então, assim, não é só devolver. Aí nós estamos comprometendo o futuro. Né? Então, o termo de fomento 01, de 2 milhões de reais, tem um termo de 2 e o plano de trabalho tem 700. E detalhe, ele fala de construção de cobertura metálica, fala de construção de escola e quadra, obra de adaptação, construção de cobertura. Gente, por que não fez um edital, nos contratou uma empresa? Para executar, isso é obra, é coisa simples. Qual o interesse público? Qual a diferença? O município poderia virar e falar, não, eu quero uma quadra com material bom, que vai durar muito tempo, que não vai enferrujar, que não vai cair na cabeça das crianças. Aqui eu estou entregando para a entidade, ela faz do jeito que quiser, como quiser, pagando o que quiser. Isso é coisa de licitação. É diferente, por exemplo, que Belo Horizonte fez. O que Belo Horizonte fez? Belo Horizonte, ele fez o chamamento para entidades para poder implementar o ensino infantil. Mas sabe como que foi feito em Belo Horizonte? Lá a entidade seguiu o padrão da prefeitura. A prefeitura já falava, olha, eu quero uma unidade assim, e a parte de construção era a menor parte do valor. Aqui está praticamente meio a meio. Ou seja, a parcela que a gente fala preponderante do serviço é a construção. Então não tem uma natureza social, é um serviço comum que está sendo feito, né? Só que sai da lei de licitações. Né? O 002 da saúde, né? De 1 milhão e 30, né? Nós fizemos uma análise do plano de trabalho, está chegando a 4.248.000, mais 1 milhão e 30, totalizando 5.278.000. Eu vou acreditar no valor do edital de 1 milhão, ou no plano de trabalho de 4, ou no 5, né? E tudo como com medo, né? Tem uma diferença gigantesca, né? Para o primeiro valor. São dúvidas que a gente está debruçando e que isso, gente, não pode, isso seja licitação, seja termo de fomento, o que foi publicado tem que ser seguido até o final. Eu só faço alteração, por exemplo, eu vou fazer uma obra, aí eu acabei de descobrir que eu tenho uma loja, aí eu vou usar uma dinamite, vou ter que travar alguma coisa, faço um pequeno aditivo para adequar o valor para fazer. Agora, isso aqui é completamente diferente. Né? Se eu falasse que eu tinha um processo 5.278 aqui em Baldim, o que teria de entidade? A própria Santa Casa do Belo Horizonte poderia querer vir, outras, o Hospital Nossa das Graças, tantas outras entidades que trabalham em saúde poderiam ver e vir. Né? Então, esse é o problema. O que fala o plano de trabalho da saúde, né? Ele fala de reforma de 3 postos de saúde e implantação da sala de vacinas de 1. Né? Isso aí é da prestação de contas que ele já está em execução. Então, nós pegamos um recorte dele que ele está fazendo. Né? Foi colocado no plano de trabalho que vai ser feito. A sala de vacina também não foi feita, não. Aqui está falando que ele já foi executado 100% da sala de vacina. Doutor Flávio, tem uma dúvida. A questão é, a Alissa está falando de reforma, né? Como é um instituto social, qual que é a parte social? Em que eles investiram no social? Nenhuma. Não tem. Não tem. Não tem parte social. E olha que uma obra de uma empresa que faz reforma, ela também sustenta a saúde, o andamento da saúde? É isso que não então, está... galera, 1.001 atividades, empresa não... Qual é o grande problema? Beleza, eu tenho que implantar uma reforma do posto. O que eu vou reformar? Qual tinta eu vou usar? Qual material que vai ser feito? Que material é de primeira ou de segunda linha? Esse material está com preço de mercado ou não está? Qual loja de material que eu vou utilizar para comprar esse material? Foi feita uma votação prévia? Não foi feita uma votação prévia? Esse que é o grande problema, nós não temos clareza a respeito disso. Esse que é o grande câncer que está vendo na lei de 319. Eles estão usando ela para sair da licitação. Né? É dinheiro
público, não é meu, não é de vocês, é de todos. Toda a comunidade está pagando por isso, né? Nós não estamos falando que tem desvio. Nós estamos questionando que no mínimo está havendo má planejamento e falta de transparência, né? Termina esse aí. É que eu tenho, mas não. Acabou a bateria? Vai pro lado. Não. Então, qual que é o grande problema? Como que vocês vão fiscalizar isso, gente? Como? Como que o Ministério Público vai conferir? Ah, beleza. Gastou 50 mil na reforma do bolso. Com o quê? Não tem umas notas aqui. Tá, mas qual que era o problema antes? O que está previsto? O Ministério pagou ali, verificou que estava com um problema ali e foi fazendo. Dinheiro do cofre, do Caixa Geral, que a gente fala, ele pode ser utilizado com mais liberdade, né? Agora, está se usando o recurso federal para o pagamento dessa entidade. Aí é diferente. Aí o grau de exigência é maior. Doutor Cláudio, você fala que está usando recurso gastando com o dinheiro federal. Isso vem da federal, vem da área da educação também? Saúde e educação. Salário de educação, o que mais nós vimos? Salário? Então, o dinheiro do Fundeb está sendo usado, então, nesse recurso. Supõe-se? Na verdade, o que acontece? O recurso lá, o que nós identificamos nas transferências para o IDS, foram recursos do salário de educação, que é a cota QES, que é um recurso do governo federal que transfere ao município, e é federal, também federal. Tem recurso do SUS Custeio, que é a transferência do Fundo Nacional de Saúde ao município, e também tem uma parte que eles usaram uma emenda estadual, uma transferência do Fundo Estadual de Saúde, que o recurso caiu para o município e foi transferido para a IDS. Não chegou a ser recurso especificamente do Fundeb, mas o salário de educação é uma transferência federal e faz parte do financiamento educacional no âmbito do município. Entendi. Depois eu vou fazer uma pergunta. E aí, gente? Oração até dispara. Por isso não tem que pensar, não. E aí, o que acontece? Nós verificamos que não tem uma compatibilidade entre as informações, né? O município ele não preveu na contratação quais são os seus infraestrutura, ampliação, eu deveria ter uma clareza no plano de trabalho sobre essa questão da reforma, né? Está muito aberto, né? Então, o que nós temos um montante estimado para tentar executar uma coisa que se pretende, né? Quais são os... Doutor, só para um comentário aí, na parte que é interessante, tem um decreto, o próprio decreto 094 do município, que regulamentou essas transferências, né, a forma de utilização do recurso. Ele tem uma parte lá no artigo, salvo engano, 12, que ele fala claramente sobre os projetos das obras, né? É um assunto que nós vamos tratar de forma mais detalhada, mas ele fala claramente que quando envolver a execução de obras públicas, é obrigatório constar o projeto. É obrigatório, né? E o que a gente viu nos dois termos de fomento aí, pelos planos de trabalho, que são apenas obras, né? Eles tentaram, as informações estão bem distorcidas de análise, mas são obras sem projeto, obras sem informações, sem seguir toda a regulamentação. Tá? E aí, quando eu não tenho informação, isso dá a possibilidade de eu fazer o que não precisa ou deixar de fazer o que é necessário, né? Quais são os maiores problemas? Nós não temos parâmetro para verificar ou oferir se aquilo que se pretende com o objeto foi atendido. Nós não temos uma composição de custos que verifique que realmente fazer pela entidade foi financeiramente mais interessante, né? Ao invés de ter feito por licitação. Eu, pessoalmente, eu acho que está, no mínimo, moderando um pouco mais do que se tivesse sido feito, né? Porque não é empreiteira, é uma entidade social. Ela vai contratar uma empresa para executar, então a empresa não vai abrir mão de desconto. Mas uma obra, né?
Se fosse uma coisa de dia a dia, por exemplo, eu faço um termo de fomento para fazer a manutenção dos hospitais, das unidades básicas, por exemplo. Né? Eu vou colocar que durante um ano eu estou prevendo 1.000 metros de pintura, 300 trocas de lâmpada, ou seja, eu fiz uma previsão, uma estimativa, para que caso eu precisar eu faça pequenas reformas. Mas eu tenho previsto. Aí na hora que vier a prestação de contas eu coloco, olha, eu tinha uma meta de pintar tantos metros, foi pintado? Sim. Quanto custou isso? Então, beleza. Ó, pintou 5.000 metros a tantos reais o metro, é um preço bom. Eu não tenho como mensurar isso. Esse é o problema, né? Não tem critérios sobre os resultados para a comunidade, né? Ah, não, melhorar o posto de saúde vai ajudar a comunidade? Vai. Ninguém tem dúvida disso. Da mesma forma, se tivesse sido citado, né? Então, eu não tenho uma forma de mensurar. Eu estou criando quantas pessoas a mais foram atendidas, diminui o tempo de resposta, né? E aí, a lei de licitações, ela fala obras e serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, permissões, locações, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. Eu tenho um contrato que evidentemente é voltado para a obra, mas que não foi licitado, ele foi feito um chamamento, ou seja, se eu tinha milhares de empresas que poderiam vir, eu passei a ter um ciclo muito pequeno de entidades do terceiro setor, que como o edital não era claro, nem todo mundo ia vir aqui e participar do processo que é certo, né? Todas as entidades sabem que esse tipo de edital normalmente é o ponto que a gente está fazendo, né? A gente fala sobre a questão da ausência do planejamento, né? Doutor, é o que a gente tem falado aqui sempre na falta de planejamento. Se para fazer um termo de fomento daquele não tinha esse plano de trabalho, o planejamento que está dentro do executivo. Então, a coisa é muito séria que está sendo tratada aqui. As colocações que está aqui. Não adianta você disparar, fazer obra, faz aqui, constrói, porque a facilidade que está tendo do dinheiro é muito grande. E eu vou falar com você, a gente tem que chamar responsabilidade, sim. Aquele dia que eu falei que o Tribunal de Contas baliza 30%, e nosso município está praticamente quase 52%. E isso é uma responsabilidade dessa casa. Então, quando a gente recusa de aprovar um projeto para abertura do crédito e uma suplementação, e a gente é criticado lá fora, nós estamos respondendo pela capacidade que a gente está aqui. Nós temos responsabilidade, sim. E quem controla aqui somos nós. Então, muito cuidado, porque a pessoa vota aqui, vou votar porque eu tenho que sair bem com o executivo. Não, nós temos que fazer a coisa que é certa. Aquilo que eu sempre falo, existem regras que precisam de ser cumpridas. Existem normas que a gente precisa de manter dentro dela. Então, aqui, eu estou muito preocupado com isso aqui. Muito preocupado. Entendeu? Uma coisinha. Fora de tudo isso que essa empresa está executando aqui dentro do município, tudo que a empresa está executando aqui dentro do município, cultura, serviços de pedreiro, isso aí, talvez esse dinheiro podia estar sendo pago para um profissional da cidade. Fomentando o nosso município. Exatamente. Pode, desculpe, eu mas eu não vou deixar passar lá. O pedreiro é o que nós mais temos aqui. Porque eu sou criticado o tempo inteiro fora aí, falando que tem planejamento, e realmente o pessoal falando dele. Tem que ter planejamento, sim, gente. Tem que ter, não existe, não. Pessoal, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, quem nos assiste aí. A gente brinca que é uma timeline aí que causa muita preocupação quando nós pegamos para iniciar os trabalhos aí, para trazer os números, né? As informações, para apresentar aqui para vocês. O plano de trabalho chegou muito em cima da hora. Nós ainda estamos distribuindo tudo aquilo que foi gasto, mas a preocupação vem em torno da falta daquilo que se pretende. Onde nós deparamos com uma situação que seria assim, fazer de forma livre, né?
A senhora comentou muito bem ali que o recurso poderia estar ficando no município, e a preocupação é essa, porque a gente vê uma espécie de terceirização do Instituto que quarteiriza o serviço, que a prefeitura está pagando por esse custo do Instituto, que é o que nós vemos com números. Qual é a preocupação, Lucas, em torno disso? A preocupação maior é que não ter esse estudo prévio daquilo que se pretendia fazer e executar, daquilo que se tinha em mente. Por quê? A partir do momento que se planeja executar uma obra no município, nós temos as normas, inclusive o Tribunal de Contas tem um sistema próprio para fiscalização de obras hoje, que é o SISOP, que o município, o Poder Executivo, o Legislativo, qual seja, tem que informar o Tribunal de Contas, o bloco de obra para transferência, que deveria ser uma subvenção social, que não é para a finalidade da execução de obra. Então, ele tira aquela nomenclatura de obra e transforma isso numa parceria para executar uma obra no final das contas. Uma obra que não tem ART, uma obra que não tem projeto, uma obra que não segue as informações técnicas mínimas, né, para execução de obra. Uma prefeitura hoje, quando ela vai fazer uma obra, ela depende de projeto, ela depende de uma série de fatores que nós não vemos pelo Instituto. Né? Vou executar a obra, vai lá, pinta a parede, tira uma fotinha e pinta a parede. É uma obra. Vai fazer um telhado, tem um cálculo, tem tudo. Não tem essa mensuração. E o que nos preocupou muito diante dos números vem seguindo o quê? O custo envolvido na operação. Quando a gente fala de obra, todos os dois termos de fomento, as metas físicas lá que foram quantificadas são construção de telhado de escola, construção de uma creche, mas são 4 na educação e reforma de 3 unidades de saúde e implantação da saúde e vacina. Né? Para a saúde, 1 milhão, arredondando, com o valor lá que está completamente equivocado, uma estimativa lá que está dando mais de 5 milhões, que é o município tem disponível de recursos financeiros, se a gente for analisar o operamento, e que a gente vê se a gente for usar o termo aqui, seria não posso usar o termo fraude, seria uma pedalada, né? Um ajuste técnico para se chegar àquilo que se pretende, que é o quê? Seria uma desburocratização do processo licitatório que eles pretendiam. O doutor Aurélio foi muito feliz no comentário, o doutor Cláudio também, que é o quê? Está aqui o dinheiro, vocês fazem, eu preciso que vocês façam, colocam o piso, ela executa o piso, pronto, acabou. Sendo que a prefeitura, se fosse publicar edital, vem a licitação, vem prazo recursal, a gente tem um prazo ainda muito grande no processo licitatório. E o que se almeja, analisando os documentos, presidente, vereadores, é justamente esse processo inverso. Toma aqui o dinheiro, eu vou te pedir para você fazer a medida que eu preciso. Só que foge do viés do marco regulatório. Por quê? Primeira questão, nós estamos falando de um instituto que não é aqui de Minas, que tem uma filial em Belo Horizonte e que ele é da Bahia. A prefeitura paga uma parte do custo administrativo lá da Bahia, através de rateio. Né? Como que é feito isso? Não existe esse detalhamento em nenhuma prestação de contas. O IDS tem um custo dele administrativo da sede, aluguel, internet, funcionário. Ele chega no custo final, né, a 80 mil, 100 mil mês. Ele pega todos os termos de fomento e parceria que ele tem celebrado, não só com o Baldinho, ele tem Betinho, tem um com a Ferrig pequenininho, apura um critério, um percentual de rateio e distribui essa despesa para o município de Baldinho. Que é um custo que o município não teria. Né? Ele paga, para vocês terem uma ideia, é interessante, porque ele paga R$6 mil de contabilidade no termo de fomento da saúde mensal e paga R$6 mil no termo de fomento da educação de novo. Ele paga, em média, R$8 mil de serviço de assessoria jurídica no termo de fomento da educação e paga de novo na da saúde. Então, a gente tem um custo envolvido, um custo implantado para operacionalizar esse instituto no município, que o município já tem funcionando, que ele tem a contabilidade, ele tem o jurídico dele próprio. Então, a cada termo de fomento vai aumentar esse valor? Tecnicamente falando, sim. O que a gente viu foi isso. É como se o recurso do município, pelo número, não é para a obra. Então, a gente está falando em torno que é o seguinte: se fosse executar a obra pelo próprio município, tecnicamente ela ficaria a metade do que se pagou pelo IDS.
olhando assim de forma simples, os números que nos foram fornecidos. E essas informações nós não estamos inventando. São informações. Eles entregaram. São informações que estão disponibilizadas, são os livros que são digitalizados. Detalhe. Não consta nada no portal da prefeitura, no portal da transparência do IDS. Quando você entra lá e busca o edital, o número de credenciamento 01 ou 02 de 2022, a única coisa que você encontra é um aviso digital. Única coisa, uma página. Eles descumprem o princípio da publicidade de forma clara. Então, assim, nós buscamos muitas informações no Tribunal de Contas, porque os dados da execução dos pagamentos da IDS não constam dentro do portal da prefeitura. E a IDS, ela presta conta de tudo que ela fez para a prefeitura? Aí que tá. Existem esses relatórios, eles estão no relatório técnico de trabalho de gestão de auditoria, que são muitas informações, nós estamos falando de 80 a 100 mil páginas, laudas, né, não tinha como a gente apresentar tudo, tem as informações, mas tem as inconsistências. Né? Tem os ajustes que, durante a análise, nós encontramos. E os funcionários do setor de obras que migraram para essa empresa? Como é que fica a situação deles? Aí o que acontece? Aí nós vamos entrar no ponto de vista que vai muito além só da revisão. Né? Nós estamos falando de uma relação política de trabalho. Fala, doutor. Bom dia, Lucas. Tudo bom? Interromper você também só um minuto, porque o Lucas falou uma questão, a questão da desburocratização. Então, isso eu estou chamando a atenção, porque é o discurso que, desde o dia que foi apresentado a IDS, seria isso em detrimento da legalidade, o princípio da eficiência. Mas por que existe tanta burocracia no poder público? Por quê? É porque o atual prefeito, foi feito para ele, o atual prefeito? Não. Foi feito para o gestor público, para evitar desvios de finalidade e de recursos. Por isso, o dinheiro público ele está adstrito a vários dispositivos legais. A gestão desse dinheiro, a aplicação dele, e que isso traz um pouco de ineficiência, sim, mas cerca o Estado democrático de direito, cerca de legalidade a aplicação desse recurso, amplia a concorrência e traz economias. Então, nesse conflito, qual que deve ponderar? A eficiência, através de uma contratação de um instituto sem licitação, e ele contrata do jeito que quer, ou a legalidade, que vai, que deve seguir as regras licitatórias, que burocratizam. Né? Então, eu estou sempre defendendo isso aqui também, desde a primeira vez. A gente ouve que a eficiência foi o fator determinante para essa contratação, mas a eficiência em detrimento da legalidade, da ampla concorrência, né, da economia, tem esses pontos. Então, reforçando só o que o Lucas falou, porque isso também eu percebi logo na primeira contratação, logo na intenção da contratação, que era passar por cima desse conflito. Doutor, então, só IDS, então o dinheiro do município, nós estamos pagando a diretoria da IDS. Os diretores da IDS é pago com o dinheiro do município Baldim. E mais um pouco. E mais um pouco. Então, está claro que os professores hoje não recebem piso salarial, por quê? Estão tirando o dinheiro da educação, do repasse federal do Ministério da Educação, para poder enfiar nessa empresa da Bahia. E você custear a empresa da Bahia, os diretores. E vocês não têm o piso salarial. Não tem que claro. E a empresa está fazendo o que todas as administrações fizeram, que é a manutenção de prédios públicos. Sem empresa, né? Então, lá na Bahia, tem diretor até lá da Bahia, uma parte que vai para a direção lá da Bahia. Se a gente olhar a planilha ali, a análise das contas, na verdade é assim que funciona, né? Tem o custo da obra direta e tem os rateios da sede administrativa, tem os despesas de folha de pagamento, tem tudo.
Então, eles custam. Se a gente olhar ali, nós produzimos uma planilha simples, né, com os dados de execução até junho, que são as últimas informações que constam lá no portal que chama de Arquivo, que é o portal que eles nos forneceram o acesso, do valor total transferido, né, que a gente tem ali R$2.453.506 de obras diretamente alocadas lá com a terceirização de obras, com tudo que está apresentado via prestação de contas, é R$1.378.796. Lembrando que os dois termos de fomento são para R$8, que corresponde a 15,89% da despesa total que foi transferida ao IDS. Desse valor de pessoal, encargos e provisões, também nós temos mais R$331.323, que corresponde a 13,5% do valor total transferido. E serviços de terceiros, que é contabilidade, que é alocação de portal de manutenção de arquivo, impressão de caderno, de saldo, uma série de coisas. Nós temos mais R$353.479, que dá 14,41%. Ou seja, 56,20% foi obra. 43,80% são outras despesas. Seria um custo que a prefeitura está. Então, assim, qual que é o grande problema, gente? Quando você rateia, quando você começa a colocar, o IDS não tem lucro. Ele não tem lucro, mas ele tem remuneração. Né? E a empresa que vende para o IDS tem lucro. O IDS ainda tem uma parte de tributos em cima daquilo que ele paga. Né? Ele tem as obrigações tributárias. Então, a gente vai falando de um efeito em cascata, onde a administração paga pela ineficiência dela em se fazer um processo estatório. E outra coisa, o que muito preocupou, nós não estamos falando de um caso, a nova lei de licitações traz consigo outras variações, mas nós não estamos falando de obras de alta complexidade. Seriam obras básicas, uma cobertura estrutural de uma quadra, de perfil metálico. Hoje, todo serralheiro faz, é algo básico. Hoje a gente vê isso ocorrendo no município, é algo comum. Material de fácil acesso, tudo. Reforma, pintura. O porquê não licitar, o porquê não tratar? Nós revisamos alguns materiais aqui da Câmara, quando nós iniciamos o trabalho, com a participação do IDS, que um representante, não sei se é da IDS ou se era do município, falava. Vocês falavam com vocês, vereadores. Vocês estão muito enganados, porque o marco regulatório é diferente da lei de licitações, quando vocês questionaram das obras. E na verdade não é. Eles usaram para tentar transformar em algo diferente, algo que não existe. Gente, é tão grave, mas tão grave, que nós chegamos num dos documentos, dos muitos, né? Aqui não tem como a gente colocar todas as evidências no data show, senão nós vamos ficar por dias aqui discutindo, mas nós, em análise ao material fornecido, chegamos assim. O termo de fomento 1, né? Termo de fomento da educação, né? Verificamos lá no artigo 13, fevereiro de 2023, no livro 1, né? Obra, Baldim, prefeitura. Local, prefeitura de Baldim. Nós olhamos isso e estou falando, o que é isso? Atividade, pintura das paredes internas e externas. Olha a foto. Onde que é esse local, gente? Prefeitura. Paga com o dinheiro da educação. Para vocês verem. Quando eu falei que não tem vereador novo, vocês duvidaram. Quando eu falei no dia aqui, tem um monte, vai estar no relatório final, porque não é só uma empresa. Tem a questão do material, serviço de pintura, tem uma sala. Doutor, só um minutinho. Doutor, teve uma reunião aqui, vereador Márcio, por gentileza. Teve uma reunião aqui que eu falei, vocês devem estar lembrando, levantou, e qual é a pulga? Afinal, eu tenho uma pulga até hoje. Qual é a pulga? Eu falei, várias. E as pulgas agora estão pulando aqui na frente de todo mundo. Agora eu quero ver quem vai bater palma e aplaudir por tudo que seja. Pagar diretor de interesse com dinheiro de educação, pintar prédio da prefeitura com dinheiro de educação, viu? E outros serviços aí.
Porque a boca, para ficar falar de administração anterior, agora nós estamos na administração atual. Porque já nunca aconteceu isso na história do Baldinho. Nunca aconteceu. Viu? Eu, Lino e Marcinhos que ficamos protocolando as coisas, denúncia, mas nós aqui não, nós fizemos a coisa certa, que é legislar e fiscalizar. E eu tinha que falar outra coisa, que eu falei para o senhor presidente, eu e o Cadu, nós deveríamos visitar essa IDS lá na Bahia. Alugasse uma van, o vereador que quisesse, e a gente tinha que ir lá. Quem falou comigo ali foi um prefeito de uma cidade vizinha, que falou com a gente. Ele pega um carro, chama todos os vereadores, coloca dentro do carro, vai lá na Bahia. Vocês não vão achar uma bicicleta lá dentro. Vocês não vão achar um trator, vocês não vão achar nem uma bicicleta lá dentro. Entendeu? Eu soube que o diretor financeiro dessa empresa, a cada mês é um diretor financeiro diferente. Será que procede? Não sei, eu posso dizer, porque aí é problema da empresa. Mas o que eu posso dizer é que o município está sendo lesado financeiramente, só pode dizer que a prova está aí. Tem como essa IDS, juntamente com a atual administração, mudar alguma coisa dessa documentação? Não, porque a documentação está toda salva já, né? E eu gostaria, por um momento, parabenizar o Davi, como presidente, o dinheiro mais bem aplicado, senhor presidente, na sua gestão é esse. É isso aí. Contratar essa empresa para poder esclarecer o tanto de dinheiro que está descendo lá e o povo está enxergando. Então agora nós temos prova. A prova está aí. Pois é. E quase atacaram vocês aqui. Quase. Eu vi online. Eles estão querendo me processar. Gente, a gente vem aqui. Por que essa reunião aconteceu um pouco mais antes que antecipar essa reunião dos professores? A gente está tirando aquela dúvida lá. Eles falam de gestões passadas, e essa pode ter. Hoje a gente vê, se é uma empresa, né? Onde eu fico assim, sentido assim, de ver que tem mães, tem professores que deixam, eles ficam babados em busca do seu trabalho e não tem o que é direito, que é o piso salarial. Só vou detalhe, a gente vai falar assim, a gente vai. Eu quero parabenizar essa casa, a pessoa do Remi. O Remi foi o cara mais criativo da minha vida para tratar o Cláudio que está fazendo essa programação. Eu sempre toquei, sempre até na segunda-feira, já falei que não havia prestação de conta. No dia que eu conversei com o encarregado, me perguntei quanto teria custado aquele bloqueio da rua, porque eu nunca soube me falar. Então, eu sabia que havia algum erro de cálculo nos seus planos. Só porque hoje nós temos uma prova concreta aqui. Eu fico triste de chegar numa cidade onde eu sempre visito a área rural, o agricultor fala comigo assim, ó, o trator, ô Márcio, quem sabia que você colocava o trator não rodar, não vai rodar no município onde ele está. Então eu gostaria muito que fosse tratado, quando o prefeito fala que a gente é contra a festa, a gente não é contra a festa. A gente é contra essa falta de clareza do uso do dinheiro público. E eu quero parabenizar o doutor Cláudio, parabenizar o doutor Lucas, né, que não foi tirou muitos, né, que eu gostaria que chegasse até o conflito do mundo. Porque tudo que se fala na zona rural, os vereadores são mentirosos, e só ficam pegando tiro quando fala da fauna dos lugares. Eu tive alguns lugares que falam que vão tirar o Uber, que carrega passageiros da zona rural por falta de dinheiro para pôr combustível. É um absurdo ter decisão dele. E o desperdício dele, inclusive, esse custeio de despesa de outra cidade do município de Bauru. E o pior é que a área de educação só. Quando eu sofri dessas mães, essas professoras lá do que eu falo, na minha casa, eu tive 4 mães professores. Eu sei a luta e da dificuldade. Agora, eu pergunto a você, está certo o vereador que vota como governador? Está certo que vota a favor. Eu acho que ficou perdido, eu trago assim, o público que conhece a discussão, nada eu digo do vereador, eles podem votar no ouvido do vereador, porque também não tinha essa explanação desse vereador.
Presidente, bom dia. Primeiro, eu quero parabenizar aí a explanação, acho que ela é bem convincente, ela é técnica, e eu quero voltar à minha fala, que eu tenho falado aqui sempre. Eu quero ser bem imparcial, presidente, e os colegas lembrem disso aqui. Primeiro, duas perguntas. Vocês afirmaram que comprovar que os diretores da IDS receberam por batismo, é isso? A IDS tem o custo dela, da sede, o custo administrativo, a remuneração, ela tem um valor total, ela pega e aplica um rateio e distribui nos contratos. Tem esse relatório, esse demonstrativo de rateio nas prestações de contas que eles apresentaram. Sim, mas parece que foi claro aqui para nós, até quando todo mundo ficou sabendo, mas como que uma empresa tem uma microempresa, ninguém trabalha de graça, todo mundo tem que esperar atrás, mas o que a IDS ganha? Aí, quando trouxeram aqui a explanação dos diretores, aí ficou mais ou menos entendido, vou falar como lei, mas nós entendemos, que é 6% da obra. Aí é onde sai o salário desses funcionários, ok? Então tá. Segunda coisa, eu quero responder aqui, não sei se a Cláudia falou, é que graças a Deus acredito que não tem ninguém indicado por mim na IDS. Ninguém. Tem um filho meu, eu tenho moral mais aqui, se visitar alguma coisa dos meus filhos, eu nem estou sabendo, mas até que os funcionários da IDS, boa parte estão ouvindo. Os pedreiros, etc. Isso aí eu tenho observado, não tem ninguém indicado para perguntar lá, eu falei que tem que ser imparcial. Não, mas isso é lógico. Mas o Pula, o Aquiles, mas todo mundo está aqui. Só tem os caras que for ali, que até fez isso lá, que eu não gostei, mas também passa. Se eu falasse, ia falar porque meus filhos são ferradeiros. Não ficou muito bem feito quando eu fiz o questionamento, deram uma consertada lá no colégio. Terceira coisa que eu queria trazer, presidente, quando eu disse aqui que eu poderia até errar lá na frente tentando acertar. Vocês lembram disso? E que, mais uma vez, eu vou para casa preocupado, porque veio aqui aquele moço da IDS, com toda a qualidade, vamos falar a verdade, bota a gente no ponto, porque ele é muito técnico, falou muito bem, e várias perguntas aqui, é pertinente, vereador, foi lá e é isso mesmo, eu acho que está atrasado mesmo, nossa pergunta, tem que ter feito isso aqui antes de votar, porque muitas vezes os votos poderiam ser mudados, mas não foi feito. O que eu queria propor essa casa? Primeiro veio a IDS, e prova por A mais B que estão certos. Correto? Compreende mais assim. Agora, se nós ouvirmos a questão técnica aqui, a gente está chegando à conclusão que não estão lá muito certo de falar. Então, não seria a hora de eu propor e pedir ao senhor, presidente, para colocar os dois contados e os dois técnicos juntos, então? Porque já ouvi que a IDS provou, mas também está certo. Agora eu estou querendo acreditar. Então, não seria ideal que essa casa ouvisse os dois lados e tirasse realmente as dúvidas? Aí eu vou saber quem está certo e está errado. Aí não fala trem. A IDS provou para mim que estava mais ou menos certo. Mas ela vai defender ela. Ela vai defender o que está lá. Portanto, nós voltamos, pensando que está honesto. Eu não defendo aqui o prefeito exato, mas quem defendeu o município. Boa parte dos vereadores votaram, inclusive eu falei isso aqui. Quem forneceu esses documentos foi a prefeitura, não foi? A IDS é a prefeitura. Então, o que eu quero é o seguinte: se puder, chame, convoque a IDS, a prefeitura, com seu contato jurídico. Eu acho que a prefeitura é interessada, não é? O objetivo é o povo. A IDS também, por sua vez, já que ela é terceirizada, ela tem que montar o seu contato jurídico. Essa casa com o contato jurídico e os outros técnicos. Aí não tem que ser feito também. Mas a documentação da IDS já foi apresentada. Deixa eu só colocar uma atenção. Deixa eu só colocar uma atenção. O Márcio já terminou a fala dele. Muito obrigado pelo que o Marcão falou, o Márcio. Eu acho que não, calma, eu vou chegar. Calma, você está se precipitando, vereador. Você está se precipitando. Eu vou chegar na sua fala, eu vou chegar. Se você me deixou concluir, eu não consegui te falar. Eu não consegui. Quando o Marconi e o Márcio falam com relação a elogiando, tal, muito obrigado, tal, eu reconheço. Por quê? Porque sou um cara que já trabalhou nessa área técnica, então a gente tem conhecimento
disso aqui. E muito obrigado, olha, Márcio, por você também ter falado isso. Agora, eu acho que uma coisa que fica claro para a gente. Você lembra que no começo eu falei que contra número não tem argumento? Está aqui, os números estão ali. Nós não estamos. Certo, deve chamar outras pessoas para poder justificar, chamar o pessoal da IDS para rever o conceito deles, para a sociedade inteira, para essa casa aqui rever o conceito. Mas eu vou falar com você uma coisa: tudo caminha para que nós abrimos mão de uma coisa e para eles fazerem uma coisa lá totalmente diferente. E o que foi feito e gasto? O que foi proposto para nós aqui quando a IDS teve aqui é uma coisa. Eu lembro como se fosse hoje, até que está gravado ali. Eu falei, gente, não existe almoço de graça. Como uma empresa não tem fins lucrativos e trabalha de graça? De graça, Deus fez o mundo e recebe tudo, meu Deus do céu. Não existe. Eles têm a finalidade. Quando o Lucas falar que estão tendo o pagamento da saída do nosso município para os diretores, para a gestão da IDS, tem. O dinheiro do nosso município está sendo sim, para custear as despesas deles. Eles também têm despesa. Eles têm família, eles têm salário, eles têm lugar. Eles têm uma coisa que eu vou voltar a falar aqui. Por que contratar uma pessoa lá da Bahia? Qual é o custo fixo disso aqui para o nosso município? Você acha que não estão pagando passagem aérea? Você acha que está hospedagem? Entendeu? Eu vou só colocar ali. Remiro, você me mostrou ali quase meio milhão. Então, tem números ali. Então, Presidente, e é muito importante isso, porque no decreto 094 do município, ele fala que na apresentação do plano de trabalho, no termo de fomento, devem constar obrigatoriamente os custos indiretos, que serão avaliados sob perspectiva, porque na lei dá essa previsão, mas não existe. Está pagando sem existir. No plano de trabalho, no termo de fomento, não tem. Nós só está falando a obra. Não foi apresentado que custaria para o município R$1, 1.500.000 ou 200.000 de custo indireto. A preocupação é no que está no documento, porque no termo não existe. O dinheiro era só para a obra. Então, o Poder Executivo descumpriu o decreto que ele mesmo fez. Ele fez um decreto que regulamentou a legislação e não seguiu. Quando a gente fala da despesa do custo indireto, não foi apresentado. Então, digamos que como está ocorrendo, solto. Do jeito que julgam, executam. Presidente, e deixa eu dar uma palavra antes do eu começar. Bom dia novamente a todos, começou uma reunião, né? Eu queria falar das palavras do vereador Moacir, porque eu acho também que está sendo feito, mais uma vez, parabéns, tem que ser feito mesmo. Porque, igual quando o Moacir fala, ele falou muito bem a questão, quando vier o pessoal aqui, passou o vereador com todo o vereador aqui, todo mundo vai ser louco. Só o Moacir vai estar contra. Então, a maioria aqui absoluta votou a favor. Então, quando eu falo, quando ele fala de trazer, eu acho que é a melhor coisa. Vai marcar uma reunião, fazer um local maior, para todo mundo que está assistindo e participando de fato, fazendo perguntas, para estar esclarecendo. Quando eu falei de gestores passados, que tem que ser comparado, é nessa hora. Chegar aqui e provar a verdade, não, gente. Está errado, provar, durar mais vezes aqui que está errado. Aí nós vamos ter propriedade para poder falar e tomar as medidas cabíveis. Eu acho sim. O jurídico da prefeitura tem que estar dentro, o jurídico da Câmara tem que estar dentro e o jurídico da IDS. Ela está prestando serviço, você tem auditoria, que está para nos defender aqui, né? A auditoria é neutra, né? Sim, mas é o que eu estou falando, a verdade tem que ser esclarecida. Sim, mas né? você Primeira forma, dizer o quê? não estou dizendo que a auditoria está errada, não. Se tiver certo, nós todo mundo tem que tomar medidas cabíveis. Entendeu? Mas o que fica no disse é igual. Chega aqui, falou, todo mundo acreditou. E agora? Lábia que chama isso. Justamente. Nós temos que acabar com isso. E cada um vende seu peixe. Né? Cada um usa um argumento para vender seu peixe. Mas a empresa que está fazendo a auditoria, eu
acredito que ela é a mais neutra nessa situação, porque o relatório dela e a auditoria foi em cima de dados que tem no sistema da prefeitura. Justamente, mas igual o presidente está dizendo, Aí vocês conta podem muito até argumentos, então vamos fazer. Ó, eu como cidadão, estou falando, vocês podem até convidar jurídico, prefeitura, IDS, eles vão continuar vendendo peixe, minha opinião. Minha Eu opinião. afirmo categoricamente, nós estamos ajudando a pagar a diretoria do IDS? Sim. Por quê? Eles estão violando o princípio da rastreabilidade de recursos de convênio. O que é o princípio de rastreabilidade de recursos de convênio? Vou dar o exemplo do Fundeb. O Fundeb, toda a movimentação tem que ser feita dentro da conta do Fundeb, para que, se o auditor quiser, ele tem condição de olhar cada centavo que foi para a folha daquela pessoa. Tanto que a folha do Fundeb, ela é em separado, detalhada, para que o conselho faça avaliação. O que o IDS está fazendo? Ele lança como custo, tira o dinheiro da conta do convênio, joga na conta geral do IDS, que não tem um extrato, que eles não são obrigados a prestar conta disso, e o que eles fazem, o que paga, quanto paga, como paga, é deles. Eles só falam, olha, o custo de rateio é X. Mas como que eu vou saber que isso é um custo de rateio? Quantos contratos que eles têm? Se eu for somar o custo de rateio proporcional com o do município, considerando outros contratos que nós já vimos também, eles têm um custo de rateio de R$ 1 milhão. Então, assim, esse que é o primeiro dos problemas. Eu já prestei convênio em outros municípios por entidades e eu era obrigado, a folha de pagamento que era paga por recurso do convênio, era sair da conta da pessoa para o funcionário. Eu tinha que prestar conta, o boletim dela ia na prestação de contas. Então, esse é um problema sério. 15% de taxa de administração é mais do que o dobro que o Tribunal de Contas aceita. 7%, que é uma coisa que já é considerada altíssima, a média é 4% de taxa de administração, eu estou com 15%. E detalhe, o município como Baldinho, quantas demandas trabalhistas, jurídicas que teriam que justificasse ter 2 advogados de R$ 8.500? Quase R$ 17 mil de advogado para o contrato. O bom senso, isso é questão de bom senso, o valor está sendo colocado, gente. 17 mil de advogado. Se a gente pegar o procurador aqui da Câmara, que é um excelente profissional, ele não recebe isso. Eu dou assessoria em prefeituras, eu não recebo isso por um contrato. Então, esse é o problema. Será que não tem ninguém na prefeitura que vive IDS? Está pesado. Em vez de gastar com esse advogado 2 vezes, por que vocês não fazem, por exemplo, um outro profissional, uma outra ação? Mérito também conta. Eu falo, eu não tenho problema, eu venho cá para o IDS. Inclusive, tem algumas dúvidas que a gente vai poder perguntar para ele sanar. Agora, o que eu preciso principalmente saber é o seguinte: eu já sei até a defesa deles. A IDS segue certamente o edital publicado pelo município. Se o município não exigiu, nós não somos obrigados pela lei a cumprir. Então, o IDS transfere ao município a responsabilidade por um edital errado, mal planejado. Esse é o grande problema. Foi mal planejado, foi mal contratado, está sendo mal executado e está sendo mal fiscalizado pelo município. Esse é o problema. Eu não tenho problema, no dia que precisar nós voltamos, participamos, tem vários apontamentos. Agora, uma coisa eu falo, eu quero que o IDS, o que ele vier e fala para vocês, que ele assine sobre as penas da lei, que declaração falsa é crime. Tudo que ele for falar, assine e entregue. Porque o meu relatório, eu vou assinar, vou pôr o meu CPF não abre. O que eu afirmar, eu vou sustentar, seja no judiciário, seja onde que for. Porque esse é o meu trabalho e precisa ser contratado. Então, é isso que nós precisamos deixar bem claro, principalmente porque 15% de custo administrativo não é admissível. Isso não é algo de uma entidade sem fins lucrativos. Eu faço um chamamento para não ter custo. Ou essa entidade só sobrevive porque ela presta serviço para a prefeitura. Então, não é uma entidade sem fins lucrativos, é uma empresa. Né? Sem fins lucrativos de natureza pública. Apresenta o extrato da conta geral dela, o que ela paga, quanto paga com os diretores, o que ela usa. Isso é transparência, é legalidade. Se fosse empresa, eu nunca ia pedir isso. Nunca. Porque o empresário ele tem lucro, parabéns, é mérito dele, nós não queremos fazer. Agora, bater no município como entidade sem fins lucrativos, né? E fazer esse tipo de serviço, aí nós já podemos começar a questionar, tá? Essa documentação que vocês fizeram, essa análise toda,
ela foi pega no site da prefeitura ou foi o jurídico, ou não sei, ou a própria IDS que criou para vocês? A IDS forneceu à prefeitura com uma prestação de contas dela, que ela é obrigada a mandar mensalmente. Então, é documento com fé pública. Então, no caso de um debate, não pode modificar, né? Não tem como modificar. Nossa, Eu te falo eu que a IDS vai justificar. Nós estamos seguindo estritamente o que foi contratado, o que foi pactuado. Não nos foi exigido, nós não somos obrigados a fazer. Bom, o que a Câmara precisa avaliar é se isso atende o interesse da comunidade e se isso atende à legislação. Eu falo várias leis que estão sendo infringidas. Lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações, lei de improbidade. Então, tem várias leis que estão, a tipificação que está acontecendo, que é o desvio da finalidade, a má aplicação do recurso público, a falta de planejamento, deixar de licitar como deveria. Então, isso... Não é preocupação, você inconsistências contábeis, né? Inconsistências contábeis. Então, é isso que tem que ficar bem claro, tá bom? Eu tenho uma pessoa só levantar um questionamento. Quando você fala, Pedro, quando você falou que vocês. Na primeira vez que Os funcionários contratados, né? Que vieram os funcionários contratados. Deixa eu responder o porquê que eu votei contra, já duas pessoas mencionaram. Sabe por quê? Eu sempre acreditei na licitação. A licitação é prova clara, escrita de todos os fatos, e até mesmo porque a falta de licitação, ela tira do profissional de Paulinho o direito de concorrer aos cargos. Como essa semana mesmo eu tive uma conversa com o Lucas Dorival, que faz construção, e parece que é um estado de Tocantins, e não na cidade de Paulinho, que ele foi participar. Por essa razão, eu votei contra, falei com meus colegas, inclusive Matheus. Isso é uma coisa que tira dos filhos de Paulinho a oportunidade de estar prestando um serviço claro, com clareza, porque a licitação é o método mais usado de todos os municípios. Quando nós recebemos esse ofício aqui, né, que a nova PDS, eu fui em vários municípios, inclusive gente de lá, eu falei que isso é fria. Isso é uma coisa complicada, difícil de controlar. Raros municípios que adotaram esse sistema não tiveram controle. Por essa razão, eu votei contra. Na época eu fui avaliado, alguns me chamaram que eu sou contra, tudo não é. Eu penso longe, eu acredito no filho de nós. E a minha oportunidade de estar voltando contra esse projeto é para que desse a oportunidade, o filho do Paulo do Zé Borges, do Lucas e vários outros, do Zé Augusto, que pudessem participar de um dinheiro que vem do nosso município e os demais vem de outro para nos lugares. Muito obrigado. Ô, vereador Maci, eu vou te dar um exemplo que eu lembro que eu assisti uma reunião das lixeiras, serralheria, que é o ofício dos seus filhos, e como outros tantos que tem aqui em Baldim, profissionais excelentes. Quem é que produziu essas lixeiras para Baldim? E uniforme escolar? Veio de onde? Aqui, a hora que eu falei sobre empresa, todos os funcionários são de Baldim, que estão executando a obra. Poderia ser uma empresa de um Zé Boy, a gente está citando como tem outras. Meu cunhado Coruja, ele é um excelente profissional, ele poderia estar reformando uma escola, pintando uma escola que o dinheiro ia ser pago aqui, ia deixar de onerar o município com quase R$500 mil, que até hoje foi gasto para a empresa fazer o que o município fazia. Aqui em Baldim, assim, nunca teve em administração nenhuma uma ONG para fazer a obra. Isso aí, gente, isso aí é claro. Eu estou em Baldim de volta há 17 anos. Então, eu fiquei um tempo fora. Mas, pelo que eu sei, nunca veio uma ONG realizar a obra na cidade. Isso é para desonerar a folha de pagamento. A minha folha é a menor do município. Estou falando coisa aqui que depois eu posso até sofrer com isso. Mas é a verdade, desonerar a folha é muito fácil. Você fala assim, a menor folha que já existiu no município. É lógico, terceirizou tudo. Mas vai ter que prestar conta do dinheiro que sai. Até para poder
passar para vocês, por isso que eu falo, eu parabenizo a minha diretora, o presidente, tem buscado assessores E externos. desculpa se eu falei bobagem, tá? Ninguém precisa saber tudo. Eu não sei tudo. Eu sou uma terra diz direito privado, eu sempre estou aprendendo, estou estudando, eu entendo um pouquinho, mas eu estou em desenvolvimento de Valdir. Ela pode ser contratada pelo prefeito sem licitação direta, a lei permite isso. Ela mesma pode tocar obra, pode tocar reforma, né? Ela consegue fazer uma série de ações sem precisar passar pela licitação, que é uma preocupação que tem. Ela consegue pagar valores de mercado profissional, que ele está vinculado ao plano de carreira, e instrumentos, né? Ah, não, eu prefiro fazer com o terceiro setor. Ótimo, eu estabeleço o teto máximo de taxa administrativa, planilha aberta, quais valores estão, que não estão previstos. Por exemplo, eu posso fazer um termo de fomento para desenvolvimento, fortalecimento da economia local. Ou seja, eu estabeleço as ações e a entidade entra qualificando as empresas para que elas possam prestar serviço, tirar certidão. Ou seja, tem instrumentos. Só que, como a prefeitura fez, ela buscou um atalho, que seria mais fácil, só que está gerando problema para o município. Eu vou passar a palavra. Senhor presidente, eu responder agora, o presidente pode falar dessa. Bom dia a todos. Eu gostei muito dessa colocação, doutor. Assim, eu sempre falo, eu não sou vereador do prefeito, aqui que quer fazer o problema com a nossa comunidade, está com ele, sim. Agora, se tiver esse erro aí, o que acontece? Para isso, no aspecto jurídico da casa, que é muito bom, nós temos também uma comunidade que é muito boa. Sempre quando eu vou votar, sempre eu falo. Quando eu vou aparecer no jurídico da nossa contabilidade, eu voto em cima do aparecer deles, não deixei de votar. Agora, essa casa aqui, se tiver responder, vai responder junto com o prefeito, porque aqui as pesquisas, cada um tem os seus votos de confiança, cada um tem que ter suas responsabilidades para essa casa. Então, o que acontece? Pelo respeito que eu tenho pelo povo que me colocou aqui nessa casa, as coisas que eu vejo for bom para o nosso município, eu estarei votando. Agora, se tiver errado, nós ter votado isso. Agora, o que acontece? Agora, nós já votamos, se der problema aqui com o executivo, nós também vamos responder. Nós também assinamos, entendeu? E eu tenho maior certeza que todos os colegas vereadores que se ensinam aqui, eles têm responsabilidade pela assinatura dele. Se o amigo que não assinou, ele viu, ele não deu o voto geral, que é direito dele, ele deu assim, a certeza que ele estava fazendo. Então, eu acho que isso aí, o que explicou aqui, nenhum de nós tinha certeza que isso estava errado, não. Ele esteve aqui, deu explicação para nós, todos os vereadores gostou que dê emprego pelo nosso povo. Aqui tem muito profissional pedreiro. Muitos têm as firmas registradas, tudo deve ter colocado na licitação. Você não acha? Agora o negócio só vem explicar aqui, depois que nós assinamos, o que vai tomar vai ter que tomar, o que dever vai ter que pagar. Agora, depois da cobra morta, que veio querer mostrar que está errado, isso aí, para mim, eu não concordo. Nós já assinamos. Se tiver respondendo, nós vamos responder junto com o prefeito. E sempre quando eu assino as coisas aqui, quando o nosso jurista aqui, ele faz o parecer, ver que o tempo está dando certo, a nossa contribuitória pode estar falando, e eu assinando em cima da comunicação deles. Eu confio muito no trabalho do Coronel, no trabalho da Lidiane. Então, qual motivo? Se nós errou alguma coisa errada, eu achava também que não deveria ter colocado aqui na mesa para os vereadores votarem. E nós, vereadores, nós somos leigos, nós não entendemos nada de técnica de empresa, não entendeu? Mas muito obrigado aí. Só para tranquilizar o senhor, a Câmara fez o papel daquela pessoa, o avaliador do Detran, por exemplo, que aprova a carteira de alguém. Vocês fizeram esse papel, vocês aprovaram, para apontar o carro, a responsabilidade dela, que é inspector no caso. Vocês viraram, esse prefeito, tudo bem, faça, mas dentro da lei. Só que isso não está sendo observado. Correto, muito obrigado. Muito bem colocado. Uma coisa que isso eu queria deixar aqui claro, é porque o que está acontecendo? Isso nós estamos fazendo uma prestação de contas das empresas terceirizadas que nós contratamos. Então, foi identificar pela empresa diversos pontos que estão sendo hoje em dia trabalhando de forma correta. Criou-se um decreto 94 e esse decreto mesmo está infringindo ele. Então, assim, de momento nenhum,
vereador tem que responder pelo voto dele, não. Isso não procede, essa informação, viu, vereador Tassi? Não responde porque, primeiro, o vereador, ele é imune. Ele é imune com o seu voto, entendeu? E não tem como ter a penalização desse fato por ele. A lei nos protege com relação a isso, com aquilo que a gente faz. Agora, execução daquilo que nós votamos é outro lugar. Entendeu? É outra alçada. Então, a partir do momento que nós votamos uma coisa, o executivo, e lá eles descumprem o projeto que foi votado aqui, então tira-se a responsabilidade da Câmara. Eu vou passar para o doutor Roberto, porque fica mais fácil dele explicar aqui. Nós votamos acreditando na melhoria. Nós acreditamos porque tinha promessa de melhoria. Então, vamos lá, não tem como melhor. Doutor, só terminar minha fala, fica parecendo que eles estão querendo disputar acerto de erro na gestão. Eu acho que as pessoas mais tempo que foi. Até que a gente não muita polidez, porque eu pude sanar, foi um dos poucos que tratou bem na época, e quero te parabenizar, você é uma pessoa técnica. Agora, quando você fala sobre a minha vontade é de acertar esses erros, nós não tivemos muita boa experiência de licitação de maldito. Anteriormente, passado, não foi muito feliz. Eu tenho exemplo do prédio que fez na minha casa. Foi muito ruim. Foi licitado? Foi. Mas não foi bacana. Então, não é questão de fiscalizar só não. É questão de, às vezes, eu vou lá, ganho uma licitação do portão aqui do presidente, eu não tenho sequer condição de ir lá ficar aqui e morar o papel eletrônico. Mas eu ganhei o menor preço e aí eu consigo executar. Então, assim, tem caso e caso. Então, eu tenho várias experiências no município que a licitação não foi boa. Por isso, tentamos acertar o BDS. Se acertamos, tomara. Se errou, ainda dá tempo de corrigir na próxima. Agora, eu vejo que você está tendo essa técnica aqui, se caso nós 8 erramos o máximo acertou, nós temos que pedir perdão e tentar errar na próxima, porque nós já votamos. Né? E o máximo é feliz se não votar a favor. Se nós acertamos, o máximo não acertou. Então, isso é um jogo. Nós temos aqui pouco problema. E eu vou voltar a dizer que eu sou muito bastante para dizer que nós somos leigos na área contábil e jurídica. Por isso que nós queremos ser leigos jurídicos e da contabilidade. Agora, quando nós 8 aqui demos ao prefeito a credibilidade, né, a intenção é a melhor possível para que dê certo. Agora, é possível. Talvez até ele mesmo foi enganado. Então, eu não posso julgar. Agora, nós precisamos dizer aqui, ó, só para terminar minha fala, se vocês pegarem aqui, doutor Helena lembrar, o meu português é fraco, eu já falei assim, eu tenho assim, nós estamos desmiuçar melhor isso. Mas a gente faz, a gente não dá conta de seguir. Eu tenho que saber bastante pedir ajuda mesmo. Agora, eu fiz em nome dos colegas e em nome da gestão. Eu espero que ela acertou mais que errou. E se ela errou, nós vamos errar também. É que ele estava falando para o vereador. O vereador. Não fala que fez a licitação, né? Mas a hora não saiu, mas eu quero para ressaltar isso aí. A obra não saiu, mas me apoio do ex-prefeito para me mandar, me passar a documentação do que ele deixou no palco da prefeitura. Ele pode, eu não sei se está falando, ele pode até não ter feito a obra, mas ele deixou mais de R$1 milhão no caixa. No caixa, que até hoje o atual prefeito não fala, nunca tocou nesse assunto aqui. Só vai falar do passado. Moacir, só para finalizar, quando se faz um processo licitatório, ele te dá a garantia, se o serviço não foi bem executado, você pode cobrar. Cumpriu o contrato. Você entendeu? Você pode cobrar. Se você, que é o gestor, não cobrou, aí o problema não é de ninguém. Aí o problema vai ser do gestor que deixou passar e deixou para lá. Mas é uma forma que você pode cobrar. A gente tem que tentar extrair o máximo dessa reunião, porque nós temos profissionais aqui, especialistas e casos. Então, eu vou sugerir para o senhor, para evitar discussão política de ex-prefeito,
Porque isso vai para o lado político, isso não é mais tempo. Tanto de um lado quanto do outro, é uma sugestão. E o que eu tinha para falar, e eu entendi por causa do Darcy, não votou. O vereador votou contra uma suplementação de 500 mil que seria direcionada para isso. Quando o município não estava especificado, quando o município já tinha dotação suficiente para fazer igual foi feito. O vereador votou a favor da contratação da IDS. Alguém aqui chegou aqui e falou assim, nós precisamos de uma autorização para contratar o IDS. Não, a autorização legislativa foi para suprir. Então, não vamos fazer confusão. A desinformação causa desgaste, uns aproveitam, outros ficam prejudicados. Ninguém aqui votou autorizando para contratar a IDS. Sabe por quê? Porque isso passa pela discricionariedade, oportunidade e conveniência do gestor do dinheiro. A gente suplementa, concede ele a oportunidade de gastar. Ele vai gastar do jeito que ele está orientado a fazê-lo. Né? Ele não é um especialista em direito público, ele não é um contador. Ele vai seguir a orientação técnica dele. Nós orientamos de lá. Né? Fazendo parecer, recomendação dele, tem a orientação dele. Ele gasta. Depois que gasta, a Câmara fiscaliza. Existe a prestação de contas para isso. Não é só em relação ao IDS. Né? O município é obrigado a prestar. Então, a Câmara não votou para. Eu lembrei também o que eu queria trazer aqui. Quando logo no princípio, nós percebemos que isso estava sendo uma terceirização da administração pública, chegou aqui na casa um projeto de lei pedindo uma autorização para o município credenciar o próprio município credenciar as instituições que ele mesmo ia contratar. Nós fizemos um parecer contrário, explicando, e isso foi rejeitado pela Câmara. E eu ainda falei, isso vai ferir a impessoalidade. A autoridade que qualifica contrato. Vocês lembram disso aqui? Isso foi rejeitado pela Câmara. Então, nós tentamos cercar, mas também demos a credibilidade para o gestor. O gestor administrar. E agora vem a cobrança, agora vem a fiscalização. Tanto que o próprio gestor me questionou. O primeiro parecer foi favorável. E por que depois foi contrato? Por quê? Na medida que o contrato vai se desenvolvendo, vão aparecendo deficiências, inconsistências, né? Vão aparecendo problemas. E problemas, muitas vezes, que nem estão aqui, problemas sérios, mas às vezes até mais sérios. Então, é por isso. Foi por isso que cada vez mais nós estamos com o intuito, né? Nós estamos investidos da competência de fiscalizar e de cobrar, porque trata de um volume relevante de dinheiro público para o município do Porto de Baldi. Então, eu queria esclarecer isso para nós. Ninguém votou a favor ou contra de contratar a IDS. Nós suplementamos o orçamento. Algumas vezes. Muito bem colocado. Nós vamos dar continuidade para a gente não ter agora interferir, porque o horário fica apertado. Já era para a gente terminar. Agora, só uma coisa que eu queria colocar. Porque estão perguntando que mais tinha que ter trazido essa informação para a gente antes da gente votar. Primeiro, antes da gente votar, nós nem pensava em auditoria quando a IDS teve. Então, não, isso aí vocês vão me desculpar, não teria como fazer. Segundo, nós votamos a suplementação que o prefeito pediu, que o doutor colocou muito bem. O vereador nenhum aqui votou contra a festa do doce. Ninguém votou, nós votamos contra um crédito que ele queria que nós cinco achamos que não era condizente por causa do gasto que a gente ia observar. E eu fui chamado de bolso que não sabia fazer. Aí para 40 e tantos centros, e depois eles me falaram isso. Teve outra coisa. Então, quer dizer, pode ter certeza, eu não sou burro, não. Pensa no cara inteligente calado, eu sou da minha. Outra coisa. Eu vou falar com relação à documentação para a gente votar. Gente, 2 dias que eles mandaram o plano de trabalho, como nós íamos. A própria pessoa do doutor Cláudio aqui, como que ele não conseguiu fechar o trabalho dele ainda. Mas o doutor Luz, eles não conseguiram. Então, como que nós íamos votar um projeto que nem sequer o plano de trabalho tinha sido encaminhado, porque foi pedido essa documentação. E vocês têm abertura lá para poder fazer essa solicitação. E nós, quando contratamos o serviço, nós temos esse poder de procuração para vocês. Então, gente, cuidado.
cuidado com o que fala lá fora. Quando eu falo que contra o lucramento, e quando eu falo que se falar alguma coisa que eu tenho que comprovar, porque eu tenho. Eu não preciso de dar bola nas costas dos outros, não. Eu sou muito transparente. Então, vou deixar vocês concluírem, porque senão não vai ter tempo do almoço. Só para parabenizar o doutor Aurélio, quando ele fala, né, que a Câmara cedeu ao Executivo a credibilidade. Né? Todos nós aqui votamos na intenção de acertar e, de fato, o município adiantar, né, avançar. Só que agora chegou a hora da fiscalização, né? Então, igual o Garcia, a preocupação da Zé tem que ser punido, a gente não vai ser punido por isso. A gente liberou dinheiro, Eu só vou complementar aqui. Realmente teve 8 vereadores que nós votamos, né? O Remi, nós erramos sim, porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós temos credibilidade e o executivo concorda com isso. Erramos sim, eu considero meu. Vocês foram induzidos ao erro. Então, nós erramos. Se nós formos induzidos ao erro, entendeu? E outra coisa, gente, como pode, debaixo desse céu, nada fica escondido. Nada debaixo desse céu escondido. Como pode, o executivo, R$8.500 para cada jornada, R$17.000, né? R$17.000, dá para pagar o trabalhador em 6 meses, 8 meses, né? Mais de 6 meses, tem reunião atrás da outra, todo dia tem aqui, todo dia vem para cá, ele compra a vontade, né? Estou querendo fazer uma pergunta. Esse trabalho, né, que está sendo executado, a finalização dele ficar prontinho, demora muito? No máximo de 15 dias. Porque eu já conversei com o Rui e o Marcinho. Eu já estou doido para poder assinar e distribuir, entendeu? Porque os 3, foi falar, o prefeito falou aqui, ó, os 3 vereadores denunciam que vai na justiça, que é o papel do vereador denunciar para poder fiscalizar. Então, eu não sou promotor, eu sou juiz. Então, eu gostaria que daqui 15 dias fosse enviado da gente como ofício, né? Quem quiser assinar, assine. Se não quiser, tem 3 para assinar. Que é eu, o Márcio e o Rui. É só isso. Muito obrigado. Ausência de controle, de planejamento, na verdade, onde se inicia a despesa, a dotação orçamentária. Né? O que nós visualizamos? A falha técnica, digamos assim, na contabilização, onde influencia significativamente a atuação dos órgãos de controle e fiscalização. Por quê? Quando nós falamos de transferência à entidade do terceiro setor, nós temos um nome muito falado que chama subvenções sociais, né? Com o padrão lá no grupo Natureza e Despesa. E o que a prefeitura utilizou? O que os técnicos da prefeitura utilizaram? Contribuições. Né? O que fala o manual de contabilidade aplicado ao setor público, a nona edição, que é aplicável para 2022, 2023, ainda não houve atualização. Contribuições são despesas orçamentárias, as quais não correspondem com a prestação direta em bens ou serviços. O que seriam contribuições? Estou dando dinheiro para o PDS, ela faz o que ela quer. Seria isso. Né? Exemplo de contribuição, aí nós estamos falando da natureza contábil. O município é filiado à MM, não sei se é ou se não é, suponhamos. O município paga uma mensalidade para a MM. Essa mensalidade se chama contribuição. A MM usa essa contribuição para fazer a manutenção das suas atividades. Né? Nós estamos falando de mais de 2 milhões transferidos à IDS, contabilizado com contribuições, né? E não com subvenções sociais, não como outro serviço terceiro, não como obras e instalações, tudo classificado como contribuições. Então, isso foge da dinâmica técnica contábil do que está na LRE e do que está no Manual de Contabilidade Pública, na execução da despesa. Né? É um indício de seria uma forma, não sei, está errado.
Ponto final. Está errado. A classificação não contempla aquilo que o município pretende. Você quer fazer uma obra, vai contribuir para quê, a entidade? A obra não é contribuição, a obra está formando o capital dele. A obra faz parte do patrimônio do município, ele está revertendo ao patrimônio. Né? E o doutor falou lá no início, um contrato, né, uma das evidências aí, que são muitas, a gente não consegue detalhar numa apresentação, tá, presidente, vereadores? Todo o material, ele vai vir todo impresso, mas contrato, duas empresas distintas, aquela história lá da escola, né? O mesmo objeto, que são pinturas, as duas escolas lá, a da Vila Amanda, lá na Praça São Sebastião, e a escola lá do Mucampo, né, na Rua Antônio Pereira, né? Que são o quê? Uma está estimada no valor de R$6.000 e a outra no valor de R$7.500, que é para quê? Pintura externa, né? O gozado é que as duas escolas têm 825 metros quadrados a serem pintados, né? É um Ctrl-C, um Ctrl-V? É um erro material? Não se sabe. O que se caracteriza é o quê? A ausência de planejamento. Porque se tivesse uma planilha orçamentária bem elaborada, relatório fotográfico, toda a informação prévia, assim como exige as contratações de administração pública, um erro desse porte nunca passaria. Né? O valor é insignificante? Não. R$1 na administração pública, a gente não pode considerar ele como insignificante em se tratando da natureza, relevância, materialidade. Então a gente tem outros critérios a seguir. Né? Agradecer muito, presidente, a oportunidade. Né? Infelizmente, com o atraso, o Poder Executivo cumpriu o prazo regimental dele na apresentação do plano de trabalho, né, que eram 15 dias. Acho que ele chegou com 17, 19 dias, não me recordo. E isso prejudicou muito, porque a gente precisa voltar refazendo todo o trabalho para realocar toda a despesa, toda a execução dentro do objeto. Porque a meta é o seguinte, é trazer o termo de fomento, o anexo a ele, que é o plano de trabalho, paralelamente a isso, jogar dentro desse plano de trabalho toda a execução da despesa. Né? Para evidenciar o quê? Foi cumprido o plano de trabalho? Não foi cumprido? O que está no termo? Existe? Não existe? Para a gente conseguir concretizar e finalizar esse relatório. Tá? E o nosso relatório vai ser bem objetivo, apontando as inconsistências, aquilo que tiver de algum indício, de alguma coisa que a gente entenda que esteja feito na lei, nós vamos apontar, colocar o fundamento, mas, no mínimo, a entidade tem que devolver dinheiro para o município, né, naquilo que a gente entende que não corresponderia. Né? Uma coisa que eu falo tranquilamente é essa questão do custo administrativo desse rateio, afronta integralmente o entendimento do Tribunal de Contas. Né? Então, nesses 15 dias, nós vamos debruçar principalmente no plano de trabalho que foi entregue, para a gente poder cruzar o que foi pactuado com o plano de trabalho, com o que foi executado, ver o que foi executado, com quem foi executado e se tiver um problema. E a gente vai entregar para a Câmara com aqueles apontamentos que a Câmara vai fazer a discussão e a decisão política de como ela entende melhor o trabalho que foi executado. Tá bem? Agradecer aos vereadores, agradecer ao público presente, que nos acompanha pela internet, né? A equipe do escritório está lá acompanhando também, mandar um abraço ao Matheus Cordeiro aqui. E dizer que nós estamos à disposição, presidente, o que precisar, pode falar com a gente nesse período. É prioridade máxima para a gente finalizar esse relatório, para que os senhores possam ter tranquilidade. Eu sempre vejo que a Câmara executa, sim, tem que ter responsabilidade e cuidado na hora de fazer o trato com o recurso público. Lembrando que um dos discursos do IDES não teve nenhum problema de apontamento ainda. Quero ver como vai ser a prestação de contas do ano de 2024 no Tribunal de Contas, que provavelmente vai retornar para essa casa daqui 2, 3 anos, e muito dos que os senhores estão fazendo aqui agora vai ser encaminhado também para o Tribunal de Contas, para que ele tenha ciência, até para que a gente possa estar aprimorando a legislação e evitar que esse tipo de situação. No mínimo, nós estamos falando de responsabilidade, na falta de planejamento e no cuidado com a coisa pública. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Muito obrigado, doutor. O doutor Rubens aí também. Acho que é isso aí. O objetivo foi alcançar, agora vem o fechamento, né? Daqui 15 dias que vai ter o fechamento. E assim, a minha preocupação é
Então, isso aí, porque nós não somos, nós somos vereadores, a gente não só quer desmiuçar as coisas, chegar num ponto desse. Primeiro, nem sequer ele tem um programa para trocar essas informações, para cruzar essas informações. E o fato que essas documentações aqui, agora fica claro, deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, que quiser aqui presente, que o Antônio, o Lito e o Márcio não pegam essas documentações, ela tem uma finalidade, sim. A gente pede por executivo, por quê? Porque é esse fechamento desse trabalho que foi feito, dessa auditoria externa, essa finalidade. Nós precisamos prestar conta para o município, porque a gente está fiscalizando. Então, se nós não temos ferramenta interna, nós temos que buscar externa para poder dar nos atender. Eu vou encerrar agora, porque daqui a pouco vai ser o que eu vou voltar e vai dizer a convocação. Tem um curso de oratório. Entendeu? Então, vamos lá. Sobre a proteção de Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do município de Baltim, declaro encerrados nossos trabalhos. Pai nosso que Estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Amém.